O Luciano decidiu que eu ia pregar agora também. Mas eu já estava preparado. Porque o obreiro de Deus tem que estar preparado, irmãos. Você tem que ter uma palavra de Deus com você. Sabia disso? Você tem que estar caminhando numa palavra. Se você não está caminhando numa palavra que Deus te deu, você está vagando sem propósito. E sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Você tem que estar caminhando uma palavra. Eu estou pronto para compartilhar aquilo que Deus tem me falado a todo momento. Todo momento que você chegar para mim, eu te falo aonde eu estou na minha caminhada com Deus. Mas porque eu tenho buscado isso. A última vez que eu preguei aqui, eu compartilhei com os irmãos e foi interessante como o Espírito foi direcionando e mostrando como nós caminhamos etapa por etapa. Deus te dá uma palavra e você começa a caminhar nessa palavra. Ela é o combustível que vai te levar até o dia do cumprimento dessa palavra. Quando Deus fala com você, a intenção dele é criar algo no mundo espiritual, e é isso que nós vamos estudar hoje. Quando o Senhor libera uma palavra, ou quando você libera uma palavra, algo é criado naquele instante no mundo espiritual. Você sabia disso? Quando o Senhor te dá uma palavra, é como se fosse vocês já viram, eu me lembrei aqui agora, um hamster que põe um queijinho, não sei se é um queijinho, mas põe o alimento dele ali na frente e ele fica correndo naquela rodinha por muito tempo achando que vai alcançar aquele queijinho. O Senhor faz assim quando Ele te dá uma palavra. Quando Deus te chama para um caminho, para uma jornada, o seu combustível é aquilo que Deus falou com você. Foi assim com Abraão, lá atrás. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para um lugar para onde eu te mostrarei. Irmãos, Abraão começou a caminhar, sem destino. A única coisa que era o motor da palavra que Deus tinha dado para Abraão, aliás, que era o motor de Abraão, que impulsionava ele a caminhar em busca de uma terra que o Senhor havia prometido, qual que era a garantia que Abraão tinha? Uma palavra. Então você tem que andar sobre uma palavra de Deus. Muitas pessoas, irmãos, ficam dizendo assim: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Mas eu não ouço a voz de Deus. Senhor, me dá uma palavra hoje. Senhor, fala comigo hoje. Muitas vezes, irmãos, há dois motivos para Deus não falar com você quando você pede. O primeiro deles é que talvez o seu coração não esteja disposto a obedecer. Você não vai ouvir a voz de Deus se o seu coração não estiver disposto a obedecer aquilo que Deus vai falar com você. Toda palavra de Deus, irmãos, tem um propósito. Deus não joga conversa fora igual a nós, às vezes. Talvez você saia daqui hoje como eu saí do meu momento de meditação hoje à tarde, pensando assim: eu não posso mais jogar palavra fora, conversa fora. Não quer dizer que eu não vou bater papo, conversar numa roda de amigos. Mas eu descobri, Deus falou comigo, que quando eu falo, aquilo que eu estou declarando é criado no mundo espiritual. E aquilo vai se materializar na sua vida em algum instante. Talvez se eu fizesse essa pregação aqui para um monte de pessoas não crentes, né? Eles iriam acreditar mais que vocês. Porque todo mundo fala assim: nossa, eu falei tanto isso e aconteceu. Muitos dizem assim: fulano falou a vida inteira que ia ser assim, olha lá no final o que aconteceu, ó.
Sabe, o que eu queria que você refletisse nessa noite é, aquilo que você fala tem poder. Se você for buscar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a sua língua, você se assusta. Em Provérbios, acho que no capítulo 18, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, mas é sério. A morte e a vida estão no poder da língua. É muito sério isso. O Senhor começou a falar comigo com essa palavra há mais ou menos, eu acho que tem 1 ano e 4, 5 meses mais ou menos. Que eu lembro que era no final do ano passado, nós estávamos tendo uma confraternização na casa do Stanley. Acho que era Natal, Ano Novo, alguma coisa assim. E o Lucas, meu sobrinho, chegou e falou assim: tio Rodrigo, tio Rodrigo, você sabia que tudo que eu falo acontece? E agora, a partir de agora, eu sei todas as coisas. Eu falei assim: ah, é porque você formou, né, Lucas? Ah, lembrei, nós estávamos comemorando a formatura dele. Era um jantar que a Márcia fez lá para comemorar a formatura dele. Eu peguei e falei assim para ele. Falei assim: ah, é porque você formou. Parabéns, Lucas. Agora você sabe tudo. Até brinquei. Você nem vai precisar ir na escola mais. Mal sabe, ele tem uma vida pela frente, né? Para ir na escola. Meu pai, quando era pequeno, foi na escola o primeiro dia, quando voltou, a madrinha dele perguntou: e aí, aprendeu? E ele falou: eu não sei. Aí ele mandou voltar amanhã de novo. Eu acho que eu não aprendi, não. Mal sabe que tem que fazer isso a vida inteira quase, né? Mas quando o Lucas me falou isso, eu fiquei quieto e fiquei pensando assim, né? Bom, irmãos, no outro dia ele falou para mim a mesma coisa. Não sei porquê. Ele chegou e falou assim: tio Rodrigo, você sabia que tudo que eu penso acontece? E eu sei todas as coisas. Pode me perguntar qualquer coisa que eu sei. Aí eu falei: fala que o tio vai ficar rico. Brincadeira. Me deu vontade de falar assim. Mas eu fiquei pensando, falei assim: nossa, mas que coisa séria. E eu tentei especular ele a partir disso. Ele não desenvolveu muito o assunto, não. Eu acho que era o Espírito Santo querendo falar comigo. E eu comecei a meditar nessa palavra, irmãos. E essa palavra é grande pra caramba. Eu espero que você tenha paciência e que o Espírito Santo possa passar para você o que o Espírito Santo falou comigo. Abre para mim em Marcos capítulo 4, versículo 3. Quando eu disse que o incrédulo pode acreditar, é porque o mundo tem isso, né? Uma vez eu vi uma pessoa incrédula mesmo, que não é crente, não é católico, não é nada, dizendo assim: eu gosto de profetizar as coisas. Porque eu vou dizendo e acontece. Irmãos, não se assuste. O que você está vivendo hoje é fruto do que você profetizou no passado. Não se assuste. Você vai ver hoje como a sua palavra tem poder. Marcos capítulo 4. Nós vamos ler bastante a Bíblia, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, você vai acompanhando comigo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. E disse Jesus: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Só até aí. Logo lá na frente, quando Jesus despediu a multidão, e Jesus se reuniu apenas com os discípulos, Jesus explicou a parábola. Primeira coisa que eu queria que você refletisse, irmãos, é que há palavras que são para multidões, mas há palavras que são para íntimos. Há um lugar em Deus, na intimidade, esperando você, para que para você Ele revele coisas que para outros não serão reveladas. Você vai observar toda vez que Jesus, ou quase toda vez que Jesus fala por parábola, a multidão vai embora, os discípulos chegam e Jesus explica para eles a parábola, mas a multidão não. A multidão não ouviu a parábola.
Então nós vamos lá para o versículo 13, diz assim: então lhes perguntou, aqui já só os discípulos com Jesus, não entendeis essa parábola e como compreendeis todas as parábolas? Os discípulos não haviam entendido essa parábola do semeador. Se você for ler aí, é uma palavra que o Stanley pregou há pouco tempo. Ele citou na pregação dele, dizendo que o semeador saiu para semear, um pouco da semente caiu na beira do caminho, as aves vieram, comeram, a outra caiu em terreno rochoso, o sol veio, queimou, mas não é esse o foco. O foco aqui é, versículo 14, o semeador semeia palavra. Repita comigo, o semeador semeia palavra. Mais uma vez. Amém. Versículo 26. Uma outra parábola, a parábola da semente. Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus é como uma semente lançada na terra. Eu vou dormir, nem fico pensando todo o processo que ocorre ali naquela semente, para que depois eu veja sobre a terra brotando o fruto daquela semente. O semeador semeia palavra. Amém. Vai agora, irmãos, lá para Gênesis. Capítulo 1. Muitos aqui conhecem todo o processo da criação do universo, de todas as coisas. Mas talvez você não tenha observado que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E você, irmão, tem que passar a refletir aquilo que você fala, aquilo que sai dos seus lábios. Porque a sua palavra é como uma semente. Se você semear trigo, vai nascer trigo. Se você semear joio, vai nascer joio. Depois que você semeia, como se diz, você não é obrigado a semear, mas você vai ter que colher. Lá no Velho Testamento ainda tem vários textos que dizem assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A palavra é a semente que vai frutificar. Gênesis capítulo 1, versículo 3 disse assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento. Finalzinho do versículo 7. Diz assim, e assim se fez. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus. E viu Deus. Deus proferiu uma palavra, aquilo se fez, e depois viu Deus, que era bom. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. O Senhor Deus disse uma palavra, aquilo se fez e ele viu. Versículo 11, disse, produza a terra, relva, ervas, que deem semente e árvores,
Eu vou lá para o versículo 12. A terra, pois, produziu. Final do versículo 12. E viu Deus que isso era bom. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Final do versículo 15. E assim se fez. Final do versículo 18. E viu Deus. Esse é o processo de criação de todo o universo. Deus deu uma ordem, aquilo se fez e viu Deus. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes. Aí o versículo 21 já diz algo um pouco diferente, você vai entender isso. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Deus deu uma ordem: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento. Com essa palavra, criou, pois, Deus os animais marinhos e os seres viventes e as aves, e se você for olhar lá para frente é isso. E mais uma vez, e viu Deus que isso era bom. Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes. Final do versículo 24. E assim se fez. Final do versículo 25. E viu Deus. Versículo 26. Diz também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. Criou, pois, Deus o homem, como ele havia dito, a sua imagem e a semelhança de Deus o criou. Lá no versículo 31, viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Você está comigo, irmãos? Você compreende que Deus fez todas as coisas pela sua palavra? Amém? Tudo foi formado pela palavra de Deus. Isso é um exemplo para você. Isso é um exemplo para você entender que a sua língua vai ser usada para criar aquilo que você vai colher, aquilo que você vai usufruir. Agora, uma coisa interessante aqui, e o Senhor falou comigo. Havendo Deus, no capítulo 2, versículo 2, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, ele descansou. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus disse, aquilo se fez. Deus viu, Deus disse, aquilo se fez. Deus criou, ele viu, até que ele havia completado toda a obra, então ele descansou. Muito bem. Versículo 4 do capítulo 2 diz assim: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas espera aí, Deus não havia criado todas as coisas? E de repente diz ali, mas não havia ainda na terra nenhuma planta, não havia nada, a terra ainda estava nua. Irmãos, quando Deus fez o universo, o Espírito falou comigo aqui, que nesse instante em que Deus dava ordem à luz, aos mares, aos animais para eles serem criados, aquilo não havia ainda se materializado. Deus havia criado, quando Deus liberou uma palavra, aquilo havia sido criado, mas não havia ainda se materializado à frente de Deus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, em sequência, que não havia ainda na terra
relva, campo, nada ainda havia brotado. Até que o Senhor fizesse chover. Assim é na tua vida. Aquilo que você deseja em Deus, você precisa liberar uma palavra, crer que aquilo se fez no mundo espiritual, ver aquilo no mundo espiritual e esperar que aquilo se materialize diante de você. É um exemplo para você. Irmãos, nós somos ansiosos demais. A nossa ansiedade atrapalha a nossa fé. Eu fiz um jejum com a mãe da Tamires final do ano passado, janeiro do ano passado. Eu fiz um jejum de 1 mês, emagreci uns 8 quilos, foi bom. Irmãos, domingo de manhã eu estava lá embaixo no apartamento, a Tamires gesticulando da janela. Irmãos, nós fizemos o jejum por uma causa e não havia acontecido. E a Tamires gesticulando, ela não queria falar alto. Mas ela queria me dizer, e aí ela foi falando sem gritar. Irmãos, a resposta daquilo que nós pedimos o ano passado. A mãe dela havia ligado para ela e dito, aquilo que nós esperávamos e desejávamos aconteceu. 1 ano e meio talvez depois, irmãos. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Final do ano passado nós tivemos, eu não vou abrir aqui com vocês porque é coisa de intimidade, família, mas havia um problema ali. E eu com ela falei assim, vamos fazer um jejum? Vamos. Fizemos ali um jejum. Irmãos, não aconteceu nada. Mas sabe que quando nós declaramos a palavra ali naquele jejum, aquilo foi criado? E a minha fé, eu confesso, eu não enxerguei aquilo, eu tinha medo ainda. Mas a minha fé tem que me levar a ver. Assim como Deus, quando proferiu, haja luz, e aquilo se fez, e Deus viu. Você tem que declarar a palavra, aquilo que você espera, e crer ao ponto de ver e saber que no mundo espiritual aquilo já foi criado. A palavra de Deus diz no início de Efésios que toda sorte de bênçãos já foram conquistadas nas regiões celestiais. Mas você milita ainda nesse mundo com a sua carne. Você anda pelas suas circunstâncias. Você não caminha na fé. Você não caminha na palavra que Deus te deu. Mas Deus já havia visto tudo aquilo que Ele havia criado pela palavra dEle. E aqui no versículo 4, diz assim, esta é a Gênese. Quer saber a origem dessa palavra? Gênese. Consequência. Geração. Esta é a Gênese. Esta é a consequência daquilo que Deus fez. O original é toladá. Essa palavra no original, que diz assim, descendentes, consequências, condutas, gerações, genealogia. Aquilo que foi criado lá atrás gerou aquilo que Deus havia ordenado. A Bíblia diz assim, esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Lá com a palavra. Esta é a consequência do que foi criado lá com a palavra. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Sua Bíblia está assim? Tá? Porque o Senhor Deus não fizera chover ainda sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Nesse instante, tudo que Deus havia despachado, tudo aquilo que Deus havia ordenado, tudo aquilo que Deus havia profetizado, tomou vida. No mundo espiritual havia sido criado e Deus já havia enxergado, mas não havia ainda sobre a terra qualquer planta. E a partir daí, houve a criação do homem. Então Deus formou o homem, criou o jardim, colocou lá o homem.
Irmãos, Deus disse e assim se fez. E Deus viu. A partir das criações, quando Deus criou os seres vivos, Deus viu e passou até a abençoá-los. Talvez você não entende aí na sua Bíblia, porque lá no versículo 26, você pode conferir, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes e sobre as aves. O 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas espera aí, lá no capítulo 2 diz assim, se você for lá no versículo 7, então formou Deus o homem. Aquilo que Deus havia criado foi formado depois. Eu sempre tive dúvida nesse texto, pensei assim, mas Deus criou o homem 2 vezes? Porque lá Deus criou ele à sua imagem e semelhança, aí passou algumas coisas, Deus viu que havia criado, abençoou, Deus abençoou o homem. Aí depois aqui no versículo 2, Deus forma o homem. Eu pensava assim, mas o homem foi feito 2 vezes. Irmãos, lá no capítulo 1, no versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e lhes disse, 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Deus já havia criado aqui nesse instante, irmãos, o homem e a mulher. Deus já havia criado o homem e a mulher. E lá na frente, Deus pega o homem, forma ele, sopra nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. E depois Deus pega a costela dele e faz a sua companheira Eva. Isso já havia sido criado lá atrás. Esta é a gênese da criação dos céus e da terra. A consequência da palavra que Deus liberou se formou diante dele. Você precisa crer, irmãos, que aquilo que você declara tem poder. A palavra de Deus diz que, assim como a chuva desce dos céus, regue a terra e a fecunde, para que possa nascer semente e pão ao semeador, assim é a palavra, não voltará vazia. Quantos conhecem esse texto? Isaías. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra não volta vazia. É o que a palavra de Deus diz. Irmãos, se você for organizar nessa sequência, Deus já havia até descansado. Mas não havia ainda relva, árvores, animais, não havia nada ainda. Chegou o 7º dia e Deus descansou. Você acha que Deus se cansou? Hã? Quantos aqui acham que Deus cansou e precisou descansar? Deus não se cansou, irmãos. Ele liberou uma palavra e aquilo se fez e ele viu. E no finalzinho do capítulo diz que ele descansou de todas as obras que ele havia feito. Irmãos, aquilo não havia sido materializado ainda para Deus. Você é capaz de proferir uma palavra, enxergar e descansar? E descansar, crendo que aquilo vai se cumprir? Você é capaz? Isso é um exemplo que Deus deixou para você. Final do capítulo 1 diz isso. Deus descansou. Deus sabia que a palavra dele iria funcionar. Esta é a gênese da criação dos céus e da terra. Estas são as consequências da criação do céu e da terra. Isso é o que será gerado a partir da palavra proferida para a criação de todo o universo.
não havia ainda chuva. E Deus, o próprio Deus, fez subir uma neblina que regasse a terra. E tudo veio a existir. Foi assim a criação. Vai comigo lá para Hebreus 11, capítulo 3. Hebreus 11, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Irmãos, quando eu lanço uma semente na terra, talvez um agricultor aqui possa ter mais experiência com isso, mas eu já plantei horta também. Quando você lança uma semente lá na terra, vocês estão rindo por quê, gente? Vocês acham que não tem condição de plantar uma lavoura, não? Não tem, não. Mas quando você lança uma semente na terra, a terra cobre essa semente, irmãos. E você não tem noção. Você não tem noção do que acontece ali embaixo da terra para que essa semente floresça. Assim é a palavra ao sair da minha boca. Essa palavra vai para um lugar, mas ela vai frutificar. Essa palavra vai dar fruto. Em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Paulo está dizendo aqui a respeito do espírito da fé. Eu criei, falei. Eu criei, falei. A palavra de Deus diz: se eu crer que esse monte será lançado no mar, ele vai ser lançado. É isso? É isso? É não. Balança a cabeça não. A palavra de Deus diz: se eu disser a esse monte. Vamos conferir. Agora eu preciso achar o texto. Marcos 11, 23. Abre lá. Nós temos que exercer a linguagem da fé, irmãos. Como Paulo disse, esse é o espírito da fé. Qual que é o espírito da fé? Eu criei, falei. Eu criei, falei. Irmãos, eu não sou adepto também de você dizer eu vou dizer uma inverdade, para não falar mentira. Né? Tipo assim, o negócio está pipocando e você falar assim, o trem é uma bênção. Vamos ser racional? Eu não sou afim disso não, não gosto. Não gosto. Mas a Bíblia te ensina você a enxergar aquilo como algo que vai ser uma bênção. E você crer que a partir do momento que você proferir uma palavra sobre aquilo, no mundo espiritual, aquilo vai ser criado. E vai ser aguardado até que a chuva regue e aquilo brote. Aquilo vai frutificar. Aquilo que você declarar sobre seus filhos vai frutificar. Vai frutificar, Rosa. Vai frutificar. É uma promessa de Deus. Só que depende do espírito da fé. Nós somos do espírito da fé. Eu criei, falei. 2 Coríntios. Por isso nós cremos, por isso que nós falamos. Você tem que passar a declarar as verdades de Deus. A verdade sobre a vida do cristão, do homem espiritual, não são as circunstâncias.
A verdade é o que a palavra diz. Você passou de um mundo carnal para um mundo espiritual e ainda está vivendo como carnal. Como? Enxergando tudo por aquilo que te rodeia, pelas circunstâncias que estão ao seu redor. É difícil. Eu sempre falo, irmãos, a pior posição de um ser humano é ele ser crente carnal. Sabe por quê? Porque ele sofre demais. Ele toma pancada do mundo a semana inteira e toma pancada da igreja no domingo. De Deus. Carnal. Você passou a ser espiritual, mas não tem fé. E aí? Nós vivemos pela fé. Nós andamos e nos movemos pela fé. O ser espiritual é assim. Quando você aceita Jesus e diz assim, eu quero seguir Jesus, você nasceu de novo, o espírito que estava morto renasceu, foi regenerado, gerado a partir de uma semente incorruptível, mas você passa a agir como antes. Por isso que Paulo dizia assim, esquecendo-me das coisas que para trás vão ficando, irmãos. É uma nova vida. Quando você nasce de novo, é uma nova vida. Você não pode ser um crente vivendo como um ser carnal, como o povo do mundo vive. Você tem que passar a olhar a realidade sobre a sua vida, é o que a palavra diz. Não é muitas vezes nem aquilo que o seu corpo te mostra. Crente não adoece, não? Adoece. É difícil, irmãos. Sabe por que é difícil? Porque isso é uma fraqueza. É uma fraqueza da sua carne. A gente luta para não tomar o remedinho, né? Mas o trem aperta, meu filho. Vai ver o tamanho da caixa de remédio que o crente tem lá em casa. Mas Jesus pode te curar. Esse dia eu fui viajar no Tamires. A gente ia para fora do país. E lá não é fácil comprar remédio, é difícil, né? Rapaz, mas você vê o tanto de remédio que foi. E aí eu falei, vamos falar essa feiura aqui, né? Falei para ela assim, falei, amor do céu, as malas dos crentes. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu levo esse. Se eu tiver uma gripe, eu levo esse. Se eu tiver uma dor de barriga, eu levo esse. E se der uma afta? Essa pomadinha é boa. Irmãos, não que não seja assim, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Eu admiro a Tamires, ela passa uma dor de cabeça uns 2 dias, irmãos. E eu falo para ela, amor, você está bem? Estou ótimo. Ela estava na sinusite, irmãos. Ela acordou de manhã, falei assim, amor, você está bem? Ela, estou bem. Cadê a toalhinha, amor? Para nem mostrar aí. Ela está com a toalhinha ali, irmãos. É complicado. Mas eu admiro, porque pelo menos ela está declarando a palavra, irmãos. Eu sou curada. Só que existe algo sabotado que faz parte de você. Sabe quando sabotou? Não tem jeito de você sair dessa carne aí. O lugar que você mora aí está contaminado. Aí o seu corpo adoece. É difícil. Isso é tentação. Isso é fraqueza. Isso é provação. Quando Jesus diz assim, glória a Deus. Quando Jesus diz assim, não nos deixeis cair em tentação. Ele está dizendo assim, se eu ficar enfermo, não deixe eu perder minha fé. Isso é cair na tentação. Cair. Você enfraqueceu, é difícil. Como você vai escolher agora? E aí? Não me deixe cair em tentação, na tentação. Não é que eu vou... Irmãos, tem gente que interpreta a Bíblia errado. Não é assim que Jesus estava dizendo assim, não me deixe ser tentado. Irmão, Jesus falou que nós seríamos tentados. No mundo passareis por várias provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não estava dizendo ali na oração do Pai Nosso assim, Senhor, não me deixa ser tentado. Quando você ora de manhã, irmãos, é inútil você dizer assim, Senhor, não me deixa ser tentado, pensando que vai passar uma mulher, você não vai olhar, ou que você vai receber um troco a mais e não vai querer devolver, ou que você teve a oportunidade de tirar uma vantagem no negócio. Não é isso.
Isso vai acontecer sempre. Agora você não pode cair ali. Naquele lugar, irmãos, todos os dias você vai ter que escolher Deus. Isso não vai acabar. Todos os dias você vai ter que fazer uma escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. É isso aí. Você mora num lugar que foi contaminado, irmãos. Entenda, a sua carne não nasceu de novo ainda. Foi seu espírito. Essa carne aí vai ter que passar pela mão do Pai de novo. Lá no céu não entra esse trem corrompido não, irmãos. É por isso que nós vamos ter que ressuscitar. É por isso que quando Jesus voltar, os sepulcros vão se abrir, o povo vai levantar do cemitério. Por quê? Corpo novo, vivificado, corpo regenerado, assim como o seu espírito já foi. Irmãos, foi perfeito o plano de Deus, mas ele não poderia ter feito nada mais do que isso. Não que ele não tivesse poder, mas para te aproximar de Deus de novo, ele fez nascer o seu espírito. É tudo que você precisa para se relacionar com Deus. Mas o corpo tem que esperar. Está corrompido. Eu não posso cair na tentação. Cair. A tentação vai vir, irmãos. Cair em tentação não é sentir tentado. Você vai se sentir tentado sempre. Dizer que, isso aí nem mexe comigo. Mentira. Mentira. Cuidado quem pensa que está em pé. Veja para que não caia. Quem pensa estar em pé. Essa carne aí não negocia com ela não, irmãos. Não tem negócio. Faz assim. Bem mais bonito. Aí, gostei. Voltando, né? Bom, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, Jesus não falou assim, se alguém crê que esse monte pode ser, não. Se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração que essa palavra já foi criada no mundo espiritual, e você tem que esperar para ver. Perdão, você tem que ver isso. Mas talvez você tenha que esperar para tocar. O crente, o homem espiritual vive assim. Se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, é promessa de Deus, assim será com ele. Você vai duvidar da palavra? Romanos 1,20 diz assim. Por que eu peguei esse exemplo? Por que o Espírito falou comigo lá na criação? Quando Deus proferiu. Eu não estou achando o termo certo, não é despachar. Como que é quando o presidente ordena uma coisa? É despacho mesmo, Claudinei? Delibera, né? Deliberar. Falou, acabou, irmãos. Sansão da Dalila, não? Não, Sansão. Sancionar. Isso. É assim. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Por quê? Porque já havia acontecido para Deus. Ele viu. Quando Deus criou todas as coisas, foi assim. Em Romanos 1,20, olha que maravilhoso isso aqui. Os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade, o seu eterno poder, são percebidos, se reconhecem através das coisas por Ele criadas. Você conhece a Deus olhando para aquilo que Deus criou, e você vai saber como você deve agir. Provérbios 18, 21, já citei, a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza come do seu fruto. Pode marcar aí, Provérbios 18, 21. A morte e a vida. Tem algo mais importante que isso? Você conhece algo mais importante do que isso?
A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza comerá do seu fruto. Cuidado com aquilo que você fala. Irmãos, tem um texto lá de Daniel, que Daniel passa jejuando 21 dias. Eu não sei se todos conhecem aqui. Ele passa jejuando 21 dias, mas não porque ele determinou o tempo do jejum. Ele falou assim, não vou comer até eu ter a resposta. Depois de 21 dias, o anjo chega nele. Fala, ô homem, e aí, bom. Aí Daniel estava angustiado, esperou tempo demais, jejum pesado. O anjo que veio até ele disse assim para ele, no dia que você começou a orar, foi deliberado que viéssemos interceder. Mas o príncipe do reino da Pérsia nos impediu. Principados e potestades. Demônios lutando contra aquilo que Deus queria fazer para Daniel. Aí o anjo ainda diz assim, foi necessário que Gabriel, que é o anjo mais forte, Miguel, perdão, obrigado Evânia. Miguel, foi necessário que Miguel viesse nos ajudar na luta. Mas o anjo disse para Daniel assim, no dia que você abriu os seus lábios, nós saímos. Mas não teve jeito de chegar aqui não. A luta estava muito grande. Se Deus não mandasse Miguel para lutar contra os principados, o príncipe do reino da Pérsia, nós não teríamos conseguido. Quando Josué e Caleb estiveram diante da terra prometida, eles foram lá visitar a terra prometida e foram outros com eles. Alguns diziam assim, nós são como os gafanhotos, nós somos tão pequenos, eles vão nos engolir vivos. Josué e Caleb olhou e falou assim, não, nós vamos devorar eles como se devora um pão. Mas eles eram gigantes, irmãos. Josué e Caleb não era tão grande. Eu não sei, você acha que você sabe o tamanho de Josué e Caleb? Homens normais. Tem a altura deles? Não, né? 1,70 m. Pastor informado pra caramba. Irmãos, eles tinham 1,70 m, conforme o pastor Stanley falou. E eles lidaram com gigantes. Uns disseram assim, nós seremos devorados como gafanhotos. Josué e Caleb falaram assim, não, nós que vamos devorar eles como se come pão. Sabe quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Os outros ficaram de fora, irmãos. E eles alcançaram tudo que Deus havia prometido para eles lá naquela terra. A terra que mana leite e mel. Conforme foi declarado. Se tornou verdade na vida dos murmuradores. Tem gente que é assim, irmão. Você pergunta, e aí, bom? Nossa, você não sabe o que aconteceu ontem. Meu carro fundiu o motor e aconteceu isso. Não, pois é. Eu só perguntei se você estava bom. Né? Amém, mas vamos orar por essa realidade. Irmãos, eu não quero motivar você a esconder nada. A semana passada, uma irmã aqui da igreja me procurou. Falou assim, eu estou te falando em segredo, porque nós estamos passando uma certa dificuldade. Mas eu e meu marido não queremos declarar isso. Dificuldade financeira. Nós não queremos declarar isso, mas, por outro lado, a igreja precisa orar. Vamos orar juntos. Eu comecei a orar, eu creio que Deus vai liberar aquilo que está para ser liberado na vida desse casal, dessa família. Mas, irmãos, eu estava em comunhão, eu estou em comunhão com esse irmão há tanto tempo, ele nunca reclamou para mim. Ele nunca abriu a boca para murmurar. A gente ora junto, a gente se encontra, conversa, sempre. Eu não sabia que a realidade estava daquele jeito. É assim, irmãos. Você sabe por quê? Você sabia que todos que caminharam 40 anos no deserto e murmuraram, não entraram na terra prometida? Por causa do murmúrio?
Quando Pedro e outro apóstolo, que eu vou deixar para você adivinhar, que eu não me lembro direito, acho que é João, né? Pedro e João que foi entrar no templo, eles foram abordados por um mendigo que estava ali na porta. Ele era paralítico. Aí eles pediram para Pedro e João uma esmola, um trocado. Pedro falou assim para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O que Pedro deu para ele, irmãos? Que foi mais importante do que a moeda que ele poderia ganhar. O que Pedro deu para eles? Uma palavra. Não tenho prata ou ouro, mas uma coisa que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Uma palavra. Concluindo, irmãos, eu vou citar alguns textos aqui, Provérbios 17, 28. Diz assim: até o estulto, ou seja, o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios é tido por sábio. Muitas vezes você não precisa falar. Muitas vezes você tem que ficar calado. Eu estou falando o tempo todo assim, né, sobre o que você vai dizer, o que você vai falar. De vez em quando, irmão, você precisa ficar calado. Saber se calar. Controlar a sua língua. Se tiver uma reunião de sábios aqui, tiver um tolo no meio, e ele ficar caladinho, é o grupo dos sábios, irmãos. Se tem ali alguns doutores, né? Tem uns doutores ali que estudaram anos, PhD e tudo, mas se tiver uma pessoa inculta ali no meio e ele ficar caladinho, é perigoso os outros olhar e falar assim: mas que sabedoria, hein? Enquanto todo mundo discute, o fulano fica caladinho, né? Essa semana eu viajei essa semana para Uberaba. E eu participei de uma reunião de uns executivos, né? Pessoas muito capacitadas, irmãos. Eu tenho uma autoestima muito boa. Eu me acho capaz. Eu tenho uma boa autoestima. Irmãos, mas eu vou te falar uma coisa. Eu compartilhei com o Stanley esses dias. Irmãos, dava medo de abrir a boca, porque o povo era capacitado demais. Era assim, ó, a reunião ia para um caminho. Eram umas 10 pessoas. E eu me senti constrangido de abrir a minha boca, porque você fala alguma coisa ali, né? Eu pensei nisso, falei assim: é melhor ficar calado. Eles vão achar que eu sou culto demais, né? E de verdade, eu compartilhei. Eu falei, teve uma hora lá que eu estava acompanhando um raciocínio e chegou uma mensagem no celular, eu pô o olho. Quando eu voltei, eu me perdi. E eles, pá. Chegou um ponto, eu falei: Rodrigo, qual que é a sua opinião? Eu falei, Stanley, eu não tenho opinião formada sobre o assunto. O Kleber conhece, o Kleber sabe como que é esse grupo aí. Eu falei desse jeito: eu não tenho opinião formada sobre o assunto. Irmãos, às vezes é melhor ficar calado. Né, Douglas? Perdeu a oportunidade de ficar calado essa semana, né, Douglas? Teve que consertar. É assim. Às vezes a gente perde, irmãos. Passou o cavalo arriado. E eu não montei. Passou. Último exemplo. 9:30, o Stan já fez sinal 2 vezes para mim. 2 Reis 4:26. É brincadeira, né? Não fez não. 2 Reis 4:26. Irmãos, esse para mim é o maior exemplo de tudo que eu disse aqui. Vocês conhecem a história da Sunamita? Ela era uma mulher muito rica, que toda vez que o profeta passava por lá, eu não sei se é Elias ou Eliseu, me ajuda isso, né? Elias. Com a Sunamita é Elias. Eliseu. Toda vez que Eliseu, é porque, irmãos, o foco não é esse, então eu não li muito o texto, mas toda vez que Eliseu passava por lá, ela hospedava Eliseu. E ela foi tão generosa com Eliseu e Gease, que ela construiu um quarto para eles. E foi lá e hospedava eles toda vez. Eliseu descansava da viagem lá. E Eliseu ficou tão grato com a atitude daquela mulher, que ele diz para ela assim: o que é que te falta?
Eu posso fazer por você. Eu vou dar referência, depois você lê essa história na sua casa. Aí ela disse assim, eu não tenho um filho. Aí Eliseu disse, pois em tanto tempo você será fértil e ganhará seu filho. E foi dito e feito. Ela ganhou um menino. Esse menino cresceu. Acho que quando ele estava mais ou menos com uns 9, 10 anos, eu não sei se ele trata isso, mas dá essa impressão. O menino morreu. O menino morreu. Era filho único dessa mulher. Era filho único dela. Eliseu não estava lá. Qual foi a primeira coisa que a mulher pensou? Eliseu. Deixou o menino morto no quarto. Chamou os servos, junta os cavalos, junta tudo que precisa aí. Nós precisamos encontrar Eliseu. Menino morto. Irmãos, pensa o coração dessa mulher. Único filho. Aí essa mulher montou lá no jumento, né, com tudo e pé na estrada. A Bíblia diz que quando Eliseu a avistou de longe, falou assim, aquela mulher boa, aquela mulher bondosa. Geazi, vai lá ver o que ela quer, corra ao seu encontro. Quando Geazi chegou a ela, viu que ela estava aflita. Geazi falou para ela assim, o que aconteceu? Está tudo bem com você, com seu marido, com a sua casa, com seus bens, com as suas posses? Sabe o que ela respondeu para Geazi? Está tudo bem. Eu vou encontrar Eliseu. Irmãos, quando ela se encontrou com Eliseu, ela chegou para Eliseu e disse assim, Eliseu, eu não te pedi um filho. Foi você que me ofereceu. Mas agora ele morreu. E eu quero ele. O desenrolar da história, irmãos. Ela voltou com Eliseu. Eliseu trabalhou para ressuscitar o menino, viu? Não deu certo essa primeira coisa, não. Eliseu fez uma coisa, não deu, fez outra. Até que ele fez um menino, voltou a viver. Irmãos, mas quando ela se encontrou com Geazi, sabe o que ela poderia fazer? Não, irmãos. Ela sabia com quem ela tinha que falar. Ela sabia quem ia resolver o problema dela. E ela foi lá. Geazi perguntou, e aí? O que aconteceu? Está tudo bem. Irmãos, lá na Bíblia está traduzido assim, está tudo bem. Vou te dar a referência. Você olha lá na sua casa, 2 Reis 4, 26. Ela disse, está tudo bem. Irmãos, eu queria que você refletisse sobre isso. Como anda a sua palavra? Como anda aquilo que você declara? Quais são as verdades que você declara? E que você fosse hoje para casa meditando nisso, irmãos. Tudo que você disser é uma semente. E isso vai frutificar. Talvez uma mulher que perdeu um filho, hoje, no mundo de hoje, é meio complicado você manter a calma. Mas nós temos que entender, irmãos, em meio a tudo que acontece na sua vida, diante daquilo que estava prometido para você, por causa do pecado, está tudo bem, irmãos. Você crê em mim? Está tudo bem, irmãos. O que Jesus fez por você é mais do que suficiente para você dizer, está tudo bem. As suas necessidades, irmãos, sim, você tem que expor. Talvez para alguém orar com você. Talvez para alguém te ajudar. Sim. Mas, irmãos, diante do que Cristo fez por você, está tudo bem. Sabe por quê?
é tão interessante, né? Como o Espírito falou com essa palavra, que o Stanley testemunhou, que não veio de mim. Mas a dona Leônia, eu não sei se ela está aqui hoje. A dona Leônia veio falar comigo assim. A dona Leônia está aqui? Levanta a mão, dona Leônia. Tá ali. A dona Leônia veio falar comigo assim, e falou assim: Rodrigo, dona Leônia tem 84 anos, dona Leônia. 84 anos a senhora tem? Oi? 80. A dona Leônia tem 80 anos. Ela veio compartilhar comigo domingo passado assim: Rodrigo, eu vivi uma angústia. Porque eu não tinha uma casa própria, Rodrigo. Eu pago aluguel. Mas depois que você deu aquela palavra, eu descansei. Eu sei que Deus vai suprir minhas necessidades. O dinheiro para eu pagar o aluguel sempre vai chegar. Aí eu falei assim para ela, irmãos, naquele instante, eu falei para a dona Leônia assim, falei assim: dona Leônia, nós vamos morar aqui ou lá? Ela falou assim: é lá. Então por que eu preciso de uma casa aqui? É isso, irmãos. Mova-se no mundo espiritual. Saia do mundo natural e entenda, está tudo bem. Está tudo bem. Declare isso. Fale isso sobre você. Peça ajuda quando precisar. Mas entenda todo o contexto que você se encontra. De onde Deus te arrancou e onde Deus te colocou. Ou você não tem fé nessa palavra? Eu posso dizer, você precisa de tanto mais assim que justifique você viver tão angustiado? Está te faltando tanta coisa assim? Será que você não está vivendo um contexto diferente para onde você foi colocado? Deus te tirou desse mundo e te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Este é o seu lugar. Mesmo que tudo talvez não vá bem com você, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Mas, irmãos, do lugar que você foi retirado, cheira a enxofre. Fede frango sapecado. Do lugar que você foi retirado, irmãos, é para você dizer assim: obrigado, Senhor. Você pode fazer isso hoje? Levante suas mãos. Levante suas mãos. Diga assim: Senhor, obrigado. Muito obrigado. Eu te adoro, Senhor. Glória a Deus. Amém. Você vai tocar para mim? Não? Eu toco para ele no final da palavra, uma musiquinha, né? Eu tinha que tocar, né, Fábio?